Pode? Pode. Claro que pode, Filó. Olá, pessoal, começando mais um Pod Filó, desta vez com Rodrigo Cesário. Ele é especialista em ESG, Economia Circular e Design Estratégico, com mais de 2 décadas de atuação em projetos que unem sustentabilidade, inovação e transformação de negócios. À frente da consultoria Cesário ESG, ele desenvolve metodologias próprias que orientam empresas, instituições públicas e organizações sociais na construção de estratégias regenerativas com foco em planejamento, estrutura e resultados consistentes. Com formação em gestão mercadológica e especializações nas novas economias, sua trajetória se destaca pela profundidade analítica, capacidade de articulação e excelência na entrega. Atuou como consultor do Sebrae e da Assintecal e já liderou iniciativas de impacto nacional, como o Congresso Nacional de Turismo e Cultura Sustentável e programas voltados ao fortalecimento do território criativo e negócios de impacto. Sua abordagem estratégica contempla diagnóstico, materialidade, engajamento de stakeholders e indicadores, sempre alinhada às diretrizes do Plano Nacional de Economia Circular e dos princípios ESG. Embaixador de uma nova economia, atua com elegância e foco na realização. Seu propósito é claro: traduzir conhecimento em soluções aplicáveis, conectando propósito e resultados em projetos que geram valor compartilhado para marcas, pessoas e planeta. Agora sim, muito bem-vindo, Rodrigo. Prazer te receber aqui no nosso estúdio. Prazer é todo meu, uma honra estar aqui, uma grande satisfação, né, participar do Pod Filó, que eu estou adorando, muitos conteúdos interessantes, desejo muito sucesso nessa trajetória. Bacana, Rodrigo, tem muita coisa para falar de tantas histórias, né, que você vem carregando ao longo do tempo. Você é formado em gestão de negócios, é isso? Isso mesmo. Com especialização em ESG. ESG. Isso, exatamente. Que pode ser também ISD, né? Isso. ESG, a gente pode até explicar um pouquinho, né? Para quem não conhece, também conhecido como ISD, porque é uma sigla em inglês, né? Que a gente traduz como ambiental, social e governança. São os critérios para as empresas diminuírem os riscos em tomadas de decisão relacionado a investimentos no negócio, que vai diminuir aí as possibilidades, os impactos ambientais, sociais e econômicos do negócio. Bacana, gente. E economia, gente, é algo que tem de ser olhado mesmo, né? Ainda mais nesses nossos tempos, né? Exatamente. O ESG, ele é muito sistêmico. Então, a gente vê como ele impacta em todas as dimensões da sustentabilidade. Sustentabilidade, geralmente, a gente relaciona muito às questões ambientais, porém, nós temos 4 dimensões. A ambiental é apenas uma delas, importantíssima, mas a gente tem a dimensão social, a dimensão econômica e a dimensão cultural. Então, todas essas dimensões, uma vai impactar na outra. A gente vê, por exemplo, se você tem um problema, uma catástrofe ambiental, como a gente viu no Rio Grande do Sul. Como aquilo não abalou a economia local, as pessoas, a sociedade e a cultura também. Com certeza. E assim, economia circular, queria que você descrevesse um pouco mais essa economia circular. Claro, esse é um tema que eu particularmente sou muito entusiasta, assim, e hoje é um trabalho que eu desenvolvo muito fortemente nas empresas, nas comunidades que eu atuo. A economia circular, ela está dentro do ESG, como eu disse, o ESG são práticas, né, para redução de impacto ou gerar impactos positivos. Dentro do vetor ambiental, a economia circular é uma nova economia que pressupõe o uso dos recursos dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, que é o quê? Promover o crescimento hoje, mas preservando os recursos para as próximas gerações. E para explicar a economia circular, eu tenho que explicar um pouquinho o modelo atual que nós vivemos, que é a economia linear. É um modelo linear, onde a gente extrai os recursos
da natureza, os recursos naturais, explora esses recursos sem pensar como que eles vão ser repostos, se eles vão acabar ou não vão acabar. Nesse processo a gente polui. Na hora que a gente está transformando esse recurso, nós também, na industrialização, são gerados gases poluentes, são jogados resíduos na água, no solo. Depois, na distribuição, também existe emissão de gases de efeito estufa. No consumo, a gente consome desenfreadamente, a nossa cultura nos impele a isso, né? Fazer um consumo sem pensar também de onde vem aquele produto, como que ele foi feito, e muitas vezes a gente consome por impulso, usa pouco e depois descarta, e geralmente descarta na forma errada. Isso vai acabar em aterros, poluindo mais ainda o meio ambiente. Então, esse modelo linear, ele é extremamente predatório. Nós estamos vendo aí as consequências, né? Aquecimento global, crise climática, desmatamento, poluição das águas, dos oceanos, dos rios. E, por outro lado, o que nós vemos como uma solução, e já existe, né, um consenso de que essa transição é necessária, é uma transição para a economia circular, que é, desde o início, a gente pensar nesse recurso natural. A gente vai usar de forma, né, com parcimônia, pensar em como regenerar o meio ambiente enquanto eu estou usufruindo desse recurso. De preferência, usar matérias-primas de fontes recicladas, né? No processo produtivo também ter o menor impacto possível, gerar menos poluição, ou seja, ter um processo produtivo ecoeficiente. Na distribuição, a gente fala assim, de consumo local, por exemplo, onde você não precisa trazer lá da China um produto que vai emitir uma pegada de carbono enorme, sem falar de vários outros problemas. No consumo, a gente fala do consumidor mais consciente, fazendo melhores escolhas, produtos que duram mais, cuidar bem daquele produto. E depois, na hora de descartar, descartar da forma correta, né, para reciclagem. E, de preferência, que esse produto pós-consumo retorne para a cadeia produtiva. Por isso que fala circular. Por isso que é circular, porque a gente está falando de um ciclo fechado. Sim. Então, nós precisamos chegar nesse modelo, porque ele é o mais saudável para a gente ter um meio ambiente saudável e uma sociedade. Eu falo que sustentabilidade não é sobre a sobrevivência do planeta. Sustentabilidade é sobre a sobrevivência do ser humano no planeta. Então, dentro desse tema sustentabilidade, vamos falar um pouco da moda sustentável. E eu queria que você falasse um pouco antes, esse amor seu pela moda, né? Que é longa data, paixão, né? Não? Sim, sim. Eu assim, a gente vai resgatando. Isso vem de infância, né? Eu falo. Você é filho daqui mesmo? Sou de Belo Horizonte. Sou de Belo Horizonte. Meus pais vieram do interior. Meu pai de Manhuaçu, minha mãe de Dores do Indaial. Olha. E eu falo que, como vários mineiros, eu cresci no pé da máquina de costura, porque minha avó, eu ia para casa dela no interior, mamãe sempre despachava a gente para lá, né? E eu acompanhava ela produzindo as coxas de retalho, os tapetes de retalho. Eu lembro muito ela fazendo as roupas pra gente. Então, eu ia com ela na loja, escolher o tecido. Depois, via ela fazendo todo o encaixe da modelagem. Então, isso foi me influenciando. Na adolescência, eu comecei a sair de casa para trabalhar. Eu comecei a ter contato com esse universo, conhecendo pessoas que trabalhavam com moda. E aí, eu fui entrando nesse mercado. Foi meu primeiro trabalho profissional com moda, foi em 98. Então, a gente está fazendo aí já uns 20, né, quase anos. 20, mais ou menos. Né? Uns 27 anos. 27 anos, olha só. 27 anos. E eu comecei como modelo. Olha. Mas logo que eu comecei a fazer desfiles aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, eu me apaixonei pelos bastidores, pela produção. Por isso que você foi fazer gestão de negócios também, exatamente. Eu comecei a trabalhar com produção, trabalhei no comércio de moda, no varejo. E quando eu escolhi estudar meu curso, na época não tinha muitos cursos de moda em Belo Horizonte, né? Eles estavam começando as faculdades a oferecer cursos de graduação. A gente, Sim. Não sei se você sabe, a gente tem aqui em Minas o primeiro curso de moda do Brasil, que foi o curso de extensão da Belas Artes da UFMG. Sim. Porém,
nessa época, ainda que eu estava começando na faculdade, não existiam os cursos de graduação. Então, para falar a verdade, eu não me achava muito criativo. Eu não sabia desenhar, eu não entendia muito, assim, do processo ali de criação de moda. Então, eu falei assim, bom, eu vou para um lado que eu gosto, que é gestão, marketing, planejamento. Aliado à moda. Aliado à moda, porque eu falei assim, agora que estão começando os cursos, daqui a pouco vão ter vários profissionais aí no mercado formados, precisando de quem... Eles Foi são os inteligente, criativos, hein, Rodrigo? são os criativos que daqui a pouco vão precisar da gestão. Sim. E foi assim que eu fui seguindo minha carreira na moda, no marketing, na publicidade, No jornalismo também, na comunicação, né? de modo geral, né? A sim. comunicação. Então, desafios da moda sustentável, quais são? Bom, a gente precisa entender que, então, assim, são 27 anos de moda, e desses 27 anos, eu trabalho diretamente dentro de toda a cadeia de valor da moda. Eu sou consultor, como você citou no início, no Sebrae, onde eu dou consultoria para micro e pequenas empresas de confecção, Sim. calçadistas, acessórios, confecção de vestuário. Acessórios também. Acessórios, né? bijuterias, joias, bolsas, calçados, né? Sim. Todos esses nichos dentro da moda. Então, eu acompanho muito esse setor e também sou consultor na Associação Brasileira das Indústrias de Matéria-Prima, que é a Sintecal. Isso, a Sintecal. Lá nós trabalhamos dando consultoria dentro de indústrias que produzem a matéria-prima. Então, você imagina, quem produz o tecido, quem produz couro, né, os costumes, aviamentos, ferragens, tudo que é componente para roupa, calçados, acessórios, fazem parte da associação, e eu sou do núcleo de consultores que faz pesquisa e aplica essa pesquisa no desenvolvimento de matéria-prima. Então, a gente está falando de uma cadeia que é extensa, né, que começa lá da matéria-prima, a gente tem o ciclo orgânico, a gente tem o ciclo químico, né, a gente tem dependência do petróleo, dos recursos naturais, né? E aí a gente vai transformando isso tudo nessa cadeia até chegar no varejo. Então, eu passei por todas essas áreas e eu comecei a perceber como é uma área, é um setor que é considerado um dos mais poluentes do meio ambiente. Então, a gente tem muito problema para resolver. Com certeza. E de um tempo para cá, principalmente um pouco antes da pandemia, eu já vinha trabalhando uma questão de consciência ecológica, consumo consciente, o meu consumo, né? Fazendo melhores escolhas. E a pandemia deu uma acelerada na necessidade de cuidado com a sustentabilidade, com o meio ambiente, com a nossa saúde e bem-estar, né? E então eu fiz um reposicionamento de carreira, optando por trabalhar especificamente na solução desses problemas e não ficar ali só trabalhando, gerando mais problemas. Exatamente. Então, os desafios que nós temos porque a gente hoje tem uma grande concorrência com outros mercados, né? Produtos que chegam aqui e que a nossa moda confeccionada no Brasil, vamos dizer aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, tem um desafio muito grande para concorrer com preço, com design, porque lá atrás, há 20 anos atrás, quando os chineses, por exemplo, começaram a entrar no nosso mercado, eles não tinham design, não tinham qualidade, era só preço. Hoje eles já têm preço, design, qualidade. Então, nós estamos tendo uma grande dificuldade de acompanhar isso e de competir. Competição. Então, para escolher fazer um produto mais sustentável, eu tenho que ter uma matéria-prima, um processo que vai aumentar ali os custos da minha produção e que eu preciso ter uma boa estratégia de entender isso como geração de valor e não como custo, né? Geração de valor para a sociedade, para o meu consumidor, para o meio ambiente, e ter toda uma estratégia de marketing focada na promoção de uma moda mais sustentável. Então, esse é um dos grandes desafios, a competitividade que o nosso mercado está enfrentando. Eu tenho acompanhado muitas empresas
que estão com muitas dificuldades nesse momento. O setor está muito... O mercado está todo, né? Está todo fragilizado. Mas o de moda, especialmente, tem passado muitas dificuldades. A gente vê aí muitas marcas fechando, muitas marcas se reposicionando, e nesse sentido fica, né, assim, como a sustentabilidade fica ainda como um acessório, não como uma necessidade. É isso que você vem buscando conscientizar, né? Exatamente. E existem outros desafios, como, por exemplo, a falta de inovação no Brasil. Muitas vezes a gente tem que trazer essa inovação de fora, o que acaba aumentando ainda mais. Mão de obra também. A mão de obra, a gente está tendo uma grande dificuldade aí. Escassez de mão de obra especializada, principalmente na costura. Então, quem tiver aí ouvindo a gente, que com certeza, é uma costureira, saiba que esse trabalho precisa e vai ser cada vez mais valorizado. Porque está escasso realmente. Então, esses são alguns desafios. Mas o que eu acho mais importante é a gente trabalhar uma consciência, uma mentalidade. Sim. A mentalidade ecológica, a mentalidade que nós dependemos do meio ambiente, que a gente precisa preservar esse meio ambiente, porque senão nós mesmos não vamos ter uma sobrevivência aí durante muito tempo, no calor que a gente está vendo, nas doenças que a gente vê surgindo, né? Tá, conta um pouquinho também do turismo. Você fez ano passado, não foi ano passado? Foi ano passado, foi o primeiro congresso nacional de turismo e cultura sustentável. Bom, minhas histórias, você está vendo que não são muito curtas, porque eu preciso contextualizar. Não, com certeza, fica à vontade. O que acontece? Nessa minha jornada, hoje tem um termo assim, que antes era assim, a pessoa que faz de tudo não faz nada bem feito. Hoje tem um termo que é o multipotencial, o profissional multipotencial. Então, eu sempre fui assim, buscando muitas frentes, né, para atuar dentro do que eu acredito que eu consigo gerar valor, impactar. E dar diferença, fazer a diferença. E trazer diferencial. Então, alguns anos atrás, eu fui conselheiro de cultura do Estado de Minas Gerais. A gente tem, na Secretaria de Cultura do Estado, nós temos um órgão colegiado, que é esse conselho, o CONSEC. Eu fui representante da sociedade civil pela cadeira de Design e Moda durante 4 anos. E aí eu aprendi muito sobre a construção de políticas públicas para a cultura, os mecanismos de fomento, e comecei a elaborar projetos culturais. Ano passado, com a sustentabilidade, esse reposicionamento para o ESG, para a sustentabilidade, gestão de sustentabilidade, outros setores se abriram. Então, até a pandemia, eu estava muito focado em moda, comecei a me capacitar na sustentabilidade e outros mercados se abriram, outros setores, segmentos se abriram. Como eu disse, como a moda é um pouco ainda, né, tá engatinhando nesse assunto, outros segmentos têm uma demanda maior, como, por exemplo, o turismo. Né? E aí, no ano passado, eu recebi o convite de uma amiga, que é a Mônica Silva, e nós criamos o Congresso de Turismo e Cultura Sustentável, é um congresso nacional. Eu estava lá. Você foi lá nos prestigiar. Muito bom, tá de parabéns. Muito obrigado. Foram 2 dias, né, assim, de muito conteúdo. Exato. Trouxemos profissionais especialistas em turismo sustentável de todo o Brasil. E a gente fez o congresso unindo o turismo com a cultura. Por quê? Você não viaja só para ver uma paisagem. Você quer também conhecer a cultura daquele lugar que você está indo, né? Por mais que você fique dentro de um parque, tem alguém ali que vai te atender, vai cozinhar para você. Então, isso tudo envolve a cultura daquele território. Então, a gente entende que as duas questões andam junto e que a sustentabilidade precisa ser um vetor aí para o desenvolvimento também do turismo. Esse ano, já vou antecipar, a gente tem uma inovação no evento, porque nós vamos fazer... Vai ser que dia mesmo? 22 a 26 de setembro, aqui em Belo Horizonte. Vai ser no mesmo lugar? Vai ser no Hotel Mercury. No Mercury, ok. Isso. Mercury de Lourdes. Tá. E nós vamos realizar uma semana internacional de turismo e cultura sustentável. Que bacana. Dentro dessa semana, a gente tem o 2º congresso, mas nós vamos ter aí em 5 dias experiências turísticas, vamos ter
um fórum de políticas públicas, reuniões setoriais, vai ter uma programação bem extensa. Que bacana, você vai voltar aqui para falar sobre ele, hein? Pode contar comigo, vai ser uma honra. Então vamos voltar para a moda e vamos falar da Semana Fashion Revolution. Vamos. Esse tema, pessoal, é muito interessante. É um movimento global que se chama Fashion Revolution, ou seja, a revolução da moda, que surgiu em 2014. Porque em 2013, como é que surgiu esse movimento? Né? Um movimento global. Em 2013, lá na cidade de Dhaka, em Bangladesh, capital de Bangladesh, houve o rompimento de um prédio, o edifício Rana Plaza, onde trabalhavam muitas pessoas produzindo, confeccionando roupas. Morreram mais de 1.100 pessoas, mais de 2.500 ficaram feridas e tinham famílias, tinham crianças. Lógico. Vivendo e trabalhando naquele prédio. E aí, isso chamou a atenção do mundo todo, até porque descobriram que ali eram produzidas roupas de grandes marcas, de grandes redes de vestuário do mundo todo, empresas que nós conhecemos, que inclusive na época ficaram muito visadas por esses problemas. Né? Ou seja, prejudicou a reputação dessas marcas, mais do que isso, né? Foi um crime, né? Dizimando mais de 1.000 pessoas. Então, isso gerou esse movimento, Fashion Revolution, que todo ano eles fazem várias ações o tempo todo, o ano todo. Existe um relatório de índices que indicam a sustentabilidade das empresas da moda. Eles fazem análise dentro das marcas. Mas existe a Semana Fashion Revolution, que é a que vai começar agora. Dia 22 a 26 de abril. Tá chegando, gente. E é uma programação que acontece no mundo todo. É mundial. E aí, a quarta edição? Não, aqui não. Aqui ela já existe desde... Já tem uns 10 anos que existe em Belo Horizonte. Ela chegou no Brasil em 2014 também, logo no início, a programação. Então... Mas que você está à frente... Eu estou desde o ano passado. Desde o ano passado. Na realidade, eu faço parte de um grupo organizador, que são voluntários que organizam a semana local. Sim. Nós temos uma coordenadora aqui em Belo Horizonte e nós damos um apoio para ela na organização de toda a programação, que semana que vem tem aí várias ações com oficinas. Eu vou oferecer uma oficina de planejamento de coleções de moda sustentável. Legal. Nós vamos ter painéis sobre políticas públicas para a moda sustentável. Marcas também apresentando seus casos de sucesso. Vamos ter outras oficinas. Tem um dia que é muito bacana, que é o dia 26, que é o Dia da Manualidade. É um dia que as pessoas se reúnem, vai ser na Praça da Liberdade, onde nós teremos ali... Quem faz um trabalho manual vai ali para compartilhar um lanche, ficar fazendo seu crochê, seu tricô, seu fuxico, e trocando né, experiências, trocando figurinhas, vamos dizer assim, né? Ali entre esses artesãos. Nós teremos alguns que vão liderar, que vão mostrar suas técnicas, mas não é uma oficina, é um dia de encontro e meio que uma manifestação para o público, para poder mobilizar, sensibilizar também o público sobre a importância também do resgate desse fazer artesanal, desacelerado, preservando tradições, né? Porque isso também, como eu disse, cultura também é sustentabilidade. Com certeza. Fala só mais um pouquinho com relação à semana. Ela é gratuita? Toda a programação é gratuita. A maioria das ações vão acontecer no Museu da Moda de Belo Horizonte. Que fica na Bahia Rua da Bahia com Augusto Lima, em frente ao Maleta. É aquele prédiozinho que todo mundo acha que é uma igreja. Que é uma igreja, mas lá é o Museu da Moda, gente. Para quem não sabe, Belo Horizonte tem o primeiro Museu da Moda público do Brasil. É um museu do nosso município que tem uma programação o ano todo com várias palestras, oficinas, cursos. Tem uma biblioteca de moda. Com certeza. Fantástica, né? Que faz parte do sistema de bibliotecas do município. Atualmente está acontecendo uma exposição maravilhosa da Clara Nunes,
com figurinos da Clara Nunes, assim, quem gosta de samba, quem gosta de Clara Nunes, tem uma exposição de figurinos, adereços. A Clara, ela teve muito cuidado em preservar os figurinos, né, que ela desenvolvia, que faz parte da nossa cultura brasileira, né? A gente poderia fazer um outro programa só para falar de Clara Nunes e moda aqui, eu sou fã também. Ah, que ótimo. Então, já fechando a nossa prosa, eu queria que você deixasse aí uma mensagem para os telespectadores de como que essa nova, né, esse novo momento da moda, esse novo momento de conscientização, a questão da sustentabilidade. O que você pode dizer para o público? Olha, é muito importante a gente pensar assim, que não é moda sustentável. É moda e tem que ser sustentável. Tudo que nós fazemos hoje impacta de alguma forma no meio ambiente, isso vai impactar na sociedade, vai nos impactar diretamente. Então, acho que buscar ter um consumo mais consciente, realmente entender quando você vai consumir um produto, qual que é a necessidade real que você tem para adquirir aquele produto, quanto tempo ele vai ficar no seu guarda-roupa, e aí você vai começar a fazer melhores escolhas, um produto de melhor qualidade, um produto que é atemporal e que combine, né? Buscar também o autoconhecimento do seu estilo. Você sabe, né, Filó, você que domina muito bem sua imagem, o seu estilo, você sabe que quando a gente se conhece bem, a gente faz melhores escolhas, porque a gente não fica se aventurando, né, testando, a gente já tem um domínio, e aí a gente usa mesmo de verdade aquilo que a gente compra. E também pensar nisso, depois, como que eu vou descartar, pensar aí nos brechós que a gente pode consumir, mas também que a gente pode deixar nossos produtos. Eu faço muito isso, hein? Pois brechós cresceram. Fantástico. Os brechós cresceram depois da pandemia, assim, um aumento só aqui em Belo Horizonte de 300%. 300, Então muito, significa que tem muito produto bom. Com certeza. Né? Gente, é impressionante. Se vocês buscarem números sobre o impacto da moda no meio ambiente, é impressionante. A gente viu agora o deserto do Atacama, cheio de roupa, um lixão, que dá para ver do espaço, né? Os satélites conseguem pegar assim, a quantidade de roupa que tem descartado, e muitas roupas não foram usadas, né? Exato. E também, assim, se a gente pensar em todo esse processo, o que ele causa, existe uma pesquisa, se hoje parasse de produzir roupa, toda a população do mundo teria roupas para consumir durante 30 anos com o que já existe no mundo. Pra você ver. Então, precisamos realmente repensar isso, mas de forma leve. Não é para ficar... A gente está vendo crise climática, a gente fica assim, muito ansioso, mas a gente não tem que ficar ansioso, a gente tem que ficar atento. E ter atitude, buscar desenvolver uma mentalidade mais ecológica, ser mais consciente. Pode, Filó? Claro que pode, né, Rodrigo? Claro que pode, tudo que é positivo, tudo que, né, joga a gente pra cima, exatamente, que vem acrescentar. E parabéns pelo seu trabalho. Oh, muito obrigado. Que bacana, uma feliz semana fashion, né? Obrigado, espero vocês lá, hein, então, pessoal? Gente, por favor, apareçam. E é com esse carinho que a gente acaba mais um episódio do Pode, Filó. Claro que pode. Muito obrigado. Obrigada. Pode? Pode. Claro que pode, Filó.